Salve pessoal, beleza? Eu sou o Caruso, sejam bem-vindos à Liga de Verdade. E no vídeo de hoje nós estamos aqui com o Matheus Romero, que ficou em 4º lugar no Regional do Rio de Janeiro. Romero, como é que foi o torneio pra você? Cara, foi um torneio bom. Ele foi mais organizado do que eu imaginava, eu gostei muito, não atrasou muito. E minha performance foi bem melhor do que eu imaginava, confesso que não estava com expectativa nenhuma e consegui terminar em 4º lugar. Fez 6-1, né? Fiz 6-1. E tu enfrentou o que no torneio? Eu peguei das 7 rodadas, foram 6 decks diferentes. O único que eu peguei repetido foi Rise of Innsmouth, mas eu não vou lembrar e também não vou ficar aqui listando tudo que eu enfrentei. Só acho que é interessante comentar que desses 7 decks, 5 tinham Fiendsmith. Certo. Então vamos pro profile? Vamos, né? Cara, eu só tô me dando o trabalho de gravar esse profile porque a minha lista de Malice ela é um pouco fora do padrão das que topam regional e o ICS lá fora. Então acho que é interessante mostrar e talvez quebrar algumas verdades. Acho que essa é a minha maior intenção, quebrar algumas verdades que as pessoas têm como absolutas. Certo. Eu usei 3 de cada menina. Eu vejo muita gente usando 2 delas. Só que é aquilo, o deck de Malice, ele vive num dilema de você ou abrir com múltiplas normal summons, isso não é bom, né? Ou você abrir com nada e brincar e ficar contando com as suas hand traps e com seus bichos. E cara, eu não queria brincar, eu queria jogar, queria botar minhas cartas no campo, queria gerar meu recurso, então eu falei, vou arriscar e vou usar todas as cartas possíveis e foi muito bom. Eu não brinquei nenhuma vez nesse torneio, acho que foi a primeira vez que eu joguei um torneio que eu não brinquei nenhuma vez. E além disso foi num torneio grande, então acho que eu dei sorte, obviamente, mas foi uma sorte resultado de uma decisão consciente. Aí eu tô usando aqui 3 campos também, que é padrão, uma de cada trap, e seguindo essa lógica de não brincar, eu tô usando tanto o Gold Sark quanto o Terraform. Eu sei que é meio ruim você abrir com múltiplos campos, mas assim, melhor abrir com mais de um do que com nenhum, porque ele é extender, ele é starter, então é bom. Esse aqui foi o Core de Malice. Certo. Agora vem a primeira coisa diferente. Eu usei essa carta aqui. Cara, essa carta, ela é muito boa. Eu gosto muito dessa carta. Pra mim, ela deveria se chamar Malice Dotcaper. Porque, cara, vejo muita gente falando assim, pô, o Dotcaper é ruim, Dotcaper é brick, quem usa Dotcaper é pessoa que não sabe combar, mas cara, o Dotcaper joga muita bola. O corpo que ele te gera a mais faz toda a diferença no seu combo, você consegue fazer combos muito mais fortes graças a um corpinho a mais que ele te gera. E não só isso, aqui tem 14 cartas de Malice que te começam a jogada. E assim, o Dotcaper, ele é a melhor normal summon se você abrir abrir só com isso aqui de starter. Porque esse Dotcaper vai te gerar infinitos corpos. Abrir com o Dotcaper e com qualquer uma dessas cartas é a mesma coisa, é o mesmo endboard que você faz se abrir de Malice e Bicho. Então ele é muito bom, cara, ele é muito bom. Ele me ganhou na última rodada, porque eu dei normal summon disso aqui. O meu oponente, que era um jogador experiente, sabia que estava esperando por ele e deu pra ver na cara que isso aqui é uma normal summon que ia quebrar o jogo dele. Cara, foi muito bom. Não lembro se ele me bricou, provavelmente me bricou uma vez ou outra, mas tipo assim, era só uma carta morta na mão, mas tipo, eu joguei. Como eu falei, eu não briquei nenhuma vez nesse torneio. E o Dotcaper foi muito bom. Novo, 180. Isso não faz o menor sentido. Aí, hand trap, usei 3 Ash, 3 Fualos, 3 Impermanence e 3 Impulse. Aqui já começa também a destoar um pouco do padrão. Como vocês podem ver, eu não estou usando Shifter. Eu sei que o Shifter ele é muito bom, eu sei que o Shifter é turn skip contra a maioria dos decks. Principalmente num torneio onde tem muito deck rogue, que é o formato Brasil. Só que
eu acho que o Malice, ele é um deck bom o suficiente pra, com Hand Trap, Engine e bicho, eu conseguir jogar minimamente bem no segundo. O problema mesmo do Malice é se você enfrentar um Ryzel, porque se você não abrir com alt de Detonator, você fica muito na merda. Então, o que eu pensei? Pô, se eu der um Shifter contra um Ryzel, qualquer corpo na mão que ele tiver, qualquer corpo que ele tiver na mão, eu vou tomar um Detonator de qualquer forma e eu vou ter dado esse Shifter à toa. Então eu não usei o Shifter no main deck, principalmente por causa disso, porque eu continuo sofrendo com o meu maior problema, que é o Detonator. E não só isso, eu não queria correr o risco de tipo ter draws mortas durante o meu combo, porque eu compro muita carta com a gatinha, com a White Binder. Eu não queria correr o risco de comprar um Shifter que seria morto na minha mão, já não bastava o Fualos assim. Ou tipo, Shifter de top deck tendo Hand Trap no cemitério, eu não queria correr esse risco. Eu não gosto muito das linhas de combo do Malice Under Shifter, eu acho que perde muito poder. Claro, tem suas vantagens, mas eu não sou muito fã, não senti falta do Shifter. Acho que eu quase não saí de Shifter também durante o torneio. E nas vezes que eu saí de ele veio só late game e isso, graças a Deus isso não me custou nada. Aí eu tô usando também 7 Bestials. Eu tava sentindo que ia ter muito Ryzel nesse formato, nesse torneio, né? Não tanto puro. Eu tava prevendo muito Ryzel Fiendsmith. Eu acho que esse metacal que a gente observou, principalmente em Las Vegas, de que o Ryzel puro tá em ascensão, ele não teria chegado aqui no Rio de Janeiro ainda. Então eu me senti confortável de usar muitos bichos. E tem que usar muitos bichos, pô. Essas cartas são Hand Trap, eles são Corpus, eles são Extender. O que mais aconteceu foi abrir de Normal Summon, tomar Hand Trap, fazer Link 1, descer um bicho e destruir o cara. Então foi muito bom. E considerando que eu peguei 5 Fiendsmith, isso aqui me ajudou demais a não tomar César e coisas esquisitas. Foi muito bom. Aí, 3 Metaltronos, que infelizmente é uma concessão que você tem que abrir, uma concessão que você tem que abrir para altar o Detonator. Foi a pior carta do meu deck. Quando eu fui enfrentar Rise, ela não foi nem um pouco boa. Ela só me foi ser útil uma vez na Mirror Match, mas também o jogo estava controlado e tal. Eu dei sorte também de não ter vindo com ela em outras rodadas. Eu abri com ela bem pouco, mas às vezes que ela veio na mão foi muito ruim. Só que infelizmente eu não posso tirar essa carta porque o Detonator é muito forte. É uma carta, né? E cara, essa carta aqui, ó, quem tá vendo esse vídeo no futuro vai falar, isso aqui é muito óbvio, mas cara, eu estou usando 2 TTTs. Eu já tinha observado há algumas semanas que a TTT estava muito bem posicionada no formato, só que pouca gente estava comentando da TTT. Só que, porra, eu acho que a TTT tá muito boa. E depois desses resultados de YCS Vegas, com todo mundo usando 3 TTTs no main deck, só provou que a minha call foi certa. A princípio eu estava usando ela porque eu imaginei que ia ter muita Veiler devido à popularidade do Blue Eyes, mas conforme eu fui testando, fui jogando, tanto online quanto na minha local, eu vi que a TTT era muito boa. Eu sei que o Malice joga tomando 2, 3 hand traps, mas pô, se você tomar uma hand trap e der TTT no cara, você vai conseguir fazer seu full combo, porque o seu deck consegue jogar pra cima de uma hand trap, e você ainda tira a jogada, você vê a mão do cara, sabe o que precisa fazer. E no segundo, ela foi principalmente boa no segundo, porque ajuda a quebrar campo, né? Nas vezes que ela veio na mão inicial, o cara não me deu hand trap. Não sei o que aconteceu nesse torneio, que eu quase não tomei hand trap. Não sei se foi sorte, se eu peguei gente que estava usando pouco, ou se realmente as pessoas não estavam se preparando tanto. Eu estava esperando tomar chuva de hand trap. Acho que não teve um turno que eu tomei 2 hand traps, e aí eu consigo passar liso. Aí isso de não ter tomado muita hand trap vai fazer com que eu comente mais sobre umas cartas aqui. Aí de extra, tô usando só esses 2 Link 1. Esse bicho dispensa comentário, ele é absurdo. Fiz ele todas as rodadas.
E a Link Spider, cara, eu não tomei nenhum Nibiru nesse torneio. Só que eu gosto muito da sensação de segurança que ter a Link Spider no Extra Deck me dá. Então eu deixei ela ali. Não gosto do Linguribo, perdão. Não fazia quando tinha ele, não senti falta, então pra mim isso aqui tava bom. Eu queria poder fazer o meu combo mais forte, ir tomando Nibiru e ter a Link Spider pra poder continuar minha jogada, do que fazer um combo meio torto, um combo mais fraco, que joga melhor ao redor de Nibiru. Mas como eu falei, não fiz nenhuma vez, mas ter ali me dava uma sensação de segurança boa, me deixava tranquilo. A de Link 2, estou usando o Lagarto, a SP, o Splash e a IP. Isso aqui, beleza, tudo bem. Cara, o Splash eu fiz ele também todas as vezes que eu combei. Ele é muito bom, cara, esse carta é muito bom. E a IP? A IP foi a última carta que eu coloquei no meu Extra Deck. Eu tava em dúvida entre ela e o Almirage. O Almirage eu tava querendo muito colocar porque ele é a minha jogada se eu abrir só de campo e tomar interação. Que aí eu dou normal sumo de uma hand trap, faço Almirage vira Splash e tu combo, beleza. Mas eu tava com muito medo de tomar Fualos. Porque, pô, esse deck toma um Fualos muito doído. E a IP é uma ótima linha pra você fazer se isso acontecer. Que aí você bota 2 corpos no campo, faz a IP, aí você consegue trazer um corpo com um trap que você setar, ou com um bicho, banindo o Malice e voltando. Então eu pensei assim, cara, a IP é uma play pra se eu tomar Fualos, e também se eu tomar interação, se eu abrir só de campo ou sarcófago, ela também é uma jogada que eu dou no monstro de uma hand trap, faço ela, e qualquer bicho ou qualquer trap na minha mão me permite ter jogada. Então ela foi muito boa. Só fiz ela uma vez, que foi quando eu tomei Fualos e me salvou. Foi num game que grindou muito, eu só tive qualquer chance de vencer aquele game foi por causa dela. Então, sim, foi pouco útil, mas se me vencer um game já tá valendo o espaço dela aqui. Aí eu tô usando uma de cada menina, né? Acho essa carta muito subestimada, ela é muito boa, eu sempre fazia ela antes da White Binder. A maioria dos combos hoje em dia faz ela primeiro e deixa ela no Extra Deck, mas eu fazia ela toda hora e era toda hora muito bom. Eu gosto muito da Red Ransom. Aí de Link 4 eu uso o Firewall e o Access Code e só. Eu não uso a Bal e eu não uso o Grifo. Imagino que algum de vocês tenham deduzido isso quando eu disse que fiz o Splash em todos os games. Cara, eu não gosto do combo da Bal. Eu preferia seguir na linha de Terra Hertz. Cara, o Terra Hertz jogou muita bola nesse torneio. Ele foi o MVP desse torneio. Eu não tava dando muita fé nele. Só que, cara, ele foi absurdo. Na teoria ele era muito bom e na prática ele foi melhor ainda. Por quê? Primeiro, eu não sou muito fã do combo de Abal e Grifo. Primeiro que eu acho que o endboard de Abal e Grifo ele só é melhor que o de Terra Hertz contra Ryzel. Contra os outros decks, isso aqui é tão bom quanto ou melhor, principalmente num formato onde tem muito deck rogue. Segundo, que eu acho que a Abal e Grifo ele toma todas as tech cards do formato possível. Toma Impermanence na Standby, toma Metal Thrones. Pô, eu pensava assim, cara, que se eu tomar uma Metal Thrones no Grifo, trazendo um Grifo, vai ser desesperador. Toma TTT, te come. E isso aqui, ele joga em volta de tudo isso. Ele te dá uma negate, que é uma coisa que eu sinto falta no Malice às vezes. E te dá esse bicho aqui, que ele é uma interação muito difícil de lidar, porque ele não bota a carta no cemitério, ele não bane a carta, ele não volta a carta pra mão, ele bota ele na Spell Trap, o bicho fica morto pra sempre. Como eu falei, eu quase não tomei Hand Trap nesse torneio, então eu consegui fazer o Terra Hertz quase todas as rodadas. Eu devo ter feito ele umas 5, 6 vezes no mínimo, e todas as vezes que eu fui ele foi tipo avassalador, foi muito bom. Essa carta foi gigante, eu gostei muito dele. Joga em volta de TTT, que foi bom, joga em volta de Metal Trono, joga em volta de tudo, spells esquisitas. Toda vez que eu fazia ele, eu ganhava. E ganhava com muita facilidade, graças a ele.
E por fim, usei esse detonator aqui pro alvo de Metal Thrones e tava ali só torcendo por mim, não usei nenhuma vez. Aí de side, eu tô usando uma Khaled e 3 crossout. Todo profile de Malice que eu vejo que não usa crossout, o cara fala: se eu tomar lance, beleza, eu seto uma strike e quando o jogo voltar pra mim eu faço full combo. Cara, eu não gosto de pensar assim. Eu quero jogar, eu quero ativar minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Então eu prefiro usar isso aqui, dar no lance, jogar e o cara que se vire depois. Eu não quero ficar contando com a sorte da minha strike e minhas hand traps pararem o cara. Eu quero jogar, quero gerar meu recurso, quero botar minhas interações e ganhar o jogo assim. Não ficar contando com RNG do cara abrir com uma mão que perde pra strike. Acabou que isso aqui não me salvou. Às vezes que eu abri com isso o cara tava sem lance, às vezes que eu abri sem o cara me deu lance, mas é bom ter. Eu prefiro isso aqui e me permitir jogar do que ficar contando com strike segurando o jogo. Aí eu usei 2 lances só. Eu imaginei que não fosse ter muito Malice no torneio e realmente não teve, eu só peguei uma Mihomet. Aí por isso eu me senti confortável de tirar a terceira cópia, porque tinham 3 antes. Só que a sensação de abrir sem lance contra a Malice é tão desesperadora que eu acho que eu vou depois botar 3. Mesmo que eu não enfrente nenhum Malice, eu não quero passar por isso de novo. Porque eu abri sem isso aqui e eu fiquei tenso. Aí eu botei 3 shifter, porque se não tem shifter no main, precisa no mínimo ter no side. Não foi bom, mas também não... foi pior do que eu imaginava, porque ele só vinha atrasado, mas tá aí. Formato Brasil, ele tem muito potencial. Aí isso aqui, eu tava com muito medo de pegar Blue Eyes. Eu sei que Blue Eyes usa muito Spell e Trap. Que, cara, os monstros de Blue Eyes eu acho muito de boa de lidar. Você tem Impulse, você tem Metal Tronos, tu tem Agent Traps pra dar no cara, então é de boa você lidar com os monstros de Blue Eyes. O problema é o back row, é a True Light gerando follow, a Trap popando, principalmente. A Trap popando é muito forte contra o Magic, porque ele precisa de corpo no campo para fazer link. Então eu botei isso aqui pensando no Blue Eyes. Ele usa Skill Drain no pós-side também, que eu preciso de alguma forma lidar. E também tem muita Solen, tanto Strike quanto Judgment no formato. Então isso aqui é bom para tirar esse tipo de carta. Pelo menos força uma Judgment, já me facilita o jogo. Não sideei nenhuma vez essa carta, ela ficou mofando ali no meu side deck, mas foi também a última carta que eu botei no meu side, então... E por fim não, mas tem essa aqui que foi... Eu tinha 3 cópias e tirei a terceira pra botar a Storm. Essa aqui foi a melhor carta do meu side, eu botava ela todo o jogo, tanto o primeiro quanto o segundo. Ela foi muito boa, buscando TTT, buscando barrier, foi muito boa. Eu me via colocando essa carta no meu deck sempre. Queria 3, vou depois me dar um jeito de tentar colocar 3 porque ela é insana. Aí por fim, o Espanador de Pena para ser o alvo de Trust. Eu não considero isso aqui alvo de Trust porque é muito difícil ativar a Trust sem ter nenhuma carta face-up no campo, então isso aqui era para buscar e destruir Spell Trap. Não sideei nenhuma vez, assim como não sideei Storm. E a Barrier, que é o meu único alvo de Trust indo primeiro. Eu não gosto da DDG, eu não gosto muito da Sanctum, só que essa carta pra mim ela é muito boa, porque lidar com o Fiendsmith, lidar com o Mitsurugi, a Ingrid Malice consegue fazer isso de boa. O problema são os Risers descendo de maneira inerente, buscando o corpo, então mesmo que você tire o corpo, ele consegue descer mais e é quase impossível você evitar que ele faça um rank 4. Então eu prefiro usar isso aqui pra parar o Riser e qualquer outro Engine que tiver no deck eu lido com minha engine. Certo. E algum salve, algum comentário para finalizar o vídeo? Cara, eu tenho alguns salves. Primeiro salve pro G-Bola e pro Breno. Esses dois aí, eles praticamente me deram esse deck. Tudo de Malice que vocês viram aqui, quase tudo de Malice que vocês viram aqui, no caso, eles me deram, literalmente me deram o deck pra eu poder jogar e tentar performar bem nos torneios.
Um salve pro Brunão da Drop, que me emprestou um Drusmurm. O Eric me emprestou uma Impulse. O Okumura, que me emprestou a Metal Tronos. O que mais? Pro Caruso e pro Judeu, dar um salve pelas calls ruins que vocês me deram pra deck build. Foram uma merda, mas eu agradeço a intenção de vocês. Nada, pô, tamo junto. Um salve pro pessoal da Melocal, pro Igor, Pablo, Marcos, essa rapaziada aí, Eduardo. E por fim, um salve pra minha namorada, né, que torceu muito por mim. A partir da 4ª rodada, porque ela acordou 3 horas da tarde. Incrível. Aí, a partir da 4ª, da 5ª rodada, ela tava sempre me apoiando lá, me motivando. Te amo muito. Valeu, tamo junto. Tamo junto, valeu, Romero.